Vocês estão acompanhando o caso da cozinheira que teria sido assassinada pela patroa por causa de uma rescisão trabalhista de R$ 4.000. Quem tá perdido nessa história ou não conhecia, fica aqui que eu vou te explicar. Berenice Ramos de Aguiar tinha 60 anos e no momento trabalhava como cozinheira em um restaurante que pertencia a Eliane Alves dos Santos, de 46. O restaurante ficava no bairro Ubatumirim, em Ubatuba, São Paulo, e Berenice estava morando no local no momento. Ela trabalhava lá há cerca de 4 meses. Acontece que, segundo relatos, a relação entre ela e sua patroa era marcada por muitos conflitos. Cansada dessa situação, Berenice queria encerrar o contrato e receber a rescisão de R$ 4.000 que tinha direito, para que pudesse voltar a morar perto da sua família. Até que no dia 30 de junho de 2026, há cerca de 20 dias, segundo uma testemunha, ocorreu uma grande discussão no quarto de Berenice entre ela e Eliane por causa do dinheiro. A testemunha relatou que ao entrar no quarto durante a briga, viu uma marca bem vermelha no rosto de Eliane que parecia com um arranhão. Logo após a discussão, nesse mesmo dia, Berenice simplesmente desapareceu. Muito preocupado, o filho dela, José Carlos, entrou em contato com Eliane para pedir explicações. Em uma ligação gravada, ela afirmou que havia pago cerca de R$ 2.600 em dinheiro a Berenice e que deu uma carona a ela até um ponto de ônibus do trevo de Ubatumirim, afirmando que a funcionária iria para a praia de Toninhas. Mas foi bem aí que ela já começou a se contradizer. Em outro momento, Eliane disse que pagou R$ 900 em dinheiro, mas não apresentou nenhum comprovante do pagamento. A família acionou a polícia e durante as investigações, Eliane foi rapidamente pega na mentira. Ela sustentava que deu uma carona e voltou para casa logo em seguida. Entretanto, o cruzamento entre dados de radares e imagens de câmeras mostraram uma rota completamente diferente. Naquela tarde do dia 30, exatamente às 16h39, a caminhonete preta de Eliane foi registrada passando pelo bairro Camburi. 34 minutos depois, o veículo cruzava a divisa de Paraty, no Rio de Janeiro, seguindo o sentido contrário de onde Eliane alegava ter deixado Berenice. Ainda foi registrado que ela só voltou para Ubatuba às 10 horas da noite. E as mentiras só pioram. Percebendo que a polícia estava na sua cola, Eliane chegou a esconder sua caminhonete em 2 cidades diferentes. Como se não bastasse, durante uma operação no dia 10 de julho, quando os policiais foram abordá-la, Eliane jogou seu celular na mata. Na casa dela foram encontradas 3 armas de fogo registradas e mais 2 aparelhos celulares. Diante de tantas evidências, foi decretada a prisão temporária da suspeita. A perícia analisou a caminhonete com cães farejadores e aplicou luminol para encontrar rastros de sangue. E o reagente brilhou muito forte, revelando uma grande quantidade de sangue no veículo, principalmente no banco do passageiro. E para piorar ainda mais a situação de Eliane, a perícia encontrou marcas na caminhonete que haviam acabado de passar por reparos. E essas marcas foram identificadas como furos provocados por tiros de armas de fogo. Ou seja, supostamente Berenice foi morta a tiros. E Eliane não teria agido sozinha. Foi identificado um possível envolvimento do primo dela, Magno dos Santos. Acontece que ele contou a pessoas próximas que estava dentro do veículo quando a prima puxou a sua arma e atirou contra Berenice ali mesmo. O companheiro de Eliane, que é um ex-bombeiro militar, ainda tentou alegar que aquela região era muito perigosa por conta de assaltantes do Rio de Janeiro. Mas a polícia registrou essa versão dele como uma tentativa clara de induzir ao erro, como se quisesse sugerir que Berenice morreu em um assalto. Acontece que a análise balística das marcas que estavam no carro identificaram que os tiros vieram de dentro para fora do veículo. E se fosse um assalto, obviamente viriam de fora. Até que no dia 17 de julho, após 17 dias de buscas, o corpo de Berenice foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso na Serra d'Água, perto da estrada de Lídice, em Angra dos Reis. O cadáver estava preso em uma árvore em uma ribanceira muito íngreme, e os bombeiros só conseguiram resgatá-lo usando técnicas de rapel. O corpo estava em avançado estado de decomposição, o que fortalece a hipótese de que o crime aconteceu no dia que ela desapareceu. O reconhecimento foi feito pelo filho de Berenice, que identificou a tatuagem de borboleta que a mãe tinha. Agora a polícia aguarda o laudo necroscópico do IML para confirmar se Berenice já estava morta quando foi levada ao local ou se faleceu lá, além do resultado dos exames de DNA do sangue encontrado no banco do passageiro da caminhonete de Eliane. Ela continua presa temporariamente e deve prestar um novo depoimento nos próximos dias. Por enquanto, ainda falta concluir várias coisas, como a causa da morte, a dinâmica do crime em si, não sabe-se como ela foi parar na caminhonete, se era uma falsa carona ou se ela foi obrigada a entrar, e qual teria sido exatamente a participação do primo da suspeita. E caso Eliane seja a culpada, tudo isso pode interferir na sua pena. Se tiverem mais atualizações sobre o caso, eu venho contar aqui pra vocês.